O capítulo 17 de Gênesis está mais ou menos, no que temporalmente falando, mais ou menos 25 anos depois da saída de Abraão da terra de Ur dos Caldeus, que era a sua terra. Então, o capítulo 17 está mais ou menos 25 anos depois do capítulo 12, é mais ou menos isso. Mas especificamente, nós estamos 13 anos depois do capítulo 16. E o texto, então, do capítulo 17, nos surpreende com uma aparição divina. É a primeira vez que o Senhor aparece de um modo extremamente específico. Nos demais, Deus apareceu em visões, em sonhos, mas aqui Deus aparece especificamente a Abraão. O detalhe desse texto é que o foco de Moisés não é que nós nos concentremos na aparição de Deus, mas na fala de Deus. Deus irá aparecer a Abraão novamente no capítulo 18, e lá sim o foco será a maneira como Deus apareceu e o propósito do seu aparecimento. Então aqui, os nossos olhos têm que estar no que foi registrado acerca da fala do próprio Senhor. O capítulo inicia então dizendo que Abraão tinha 99 anos de idade. Essa informação também é repetida no mesmo capítulo, no verso 24. Então, Moisés está nos conduzindo ao entendimento de que os eventos desse capítulo, do capítulo 17, ocorreram no ano em que Isaac deveria nascer. E por esta razão, ele nos informa a idade de Abraão. É também importante entendermos que o capítulo a qual nós estamos abordando, o capítulo 17, ao falar dessa aparição e dessa fala divina, Moisés quer nos mostrar ou quer nos introduzir dentro dessa fala divina no que diz respeito então ao Deus Todo-Poderoso. Observe comigo no verso 1 que Moisés diz que o Senhor apareceu a Abraão. E a palavra Senhor aqui é o tetragrama, é o nome pactual de Deus, é o Adonai, ou como alguns leem, é o Yahvé, Javé, ou o próprio Jeová. Entretanto, até o texto de Gênesis, até o texto, de Êxodo, capítulo 20, Deus não se revela, até o texto de Êxodo, capítulo 4, Deus não se revela como o Adonai. E é por essa razão que quando Deus fala a Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então há uma diferença entre os termos, e Moisés quer que nós entendamos. Moisés diz que o Deus da aliança aparece a Abraão, mas quando o Deus da aliança se aparece a Abraão, ele não diz: eu sou o Deus da aliança, mas ele diz: eu sou o El Shaddai, a primeira vez que esse nome aparece nas Escrituras. E a ideia do El Shaddai é a ideia de revelar o poder de Deus para cumprir a sua promessa. É importante entendermos isso porque o texto nos diz que Abraão tem 99 anos. Sara está no auge dos seus 90 anos. O texto também nos disse no capítulo 16 que ela era estéril. Ou seja, é impossível desse casal ter um filho pelo modo natural. E por esta razão, Deus se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para tornar a estéril mãe de filhos, aquele que tem poder para cumprir as suas promessas. Então Deus se apresenta a Abraão como aquele que é poderoso para cumprir a sua palavra, ou para cumprir as suas promessas. É importante entender isso. Abraão precisa crer no El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso. Esse nome, El Shaddai, ele não é tão simples de se traduzir. Apesar de quase todas as Bíblias o traduzirem como o Todo-Poderoso, ele também pode ser traduzido como o que é forte, aquele que é suficiente. A ideia do nome é mostrar o braço poderoso de Deus para cumprir a sua palavra. Ele não é aquele que tem todo o poder para atender os desejos dos homens. Ele é aquele que tem todo o poder por ser ele o Deus Supremo, que cumpre a sua promessa, que cumpre a sua palavra. Então Deus se apresenta a Abraão e diz: eu sou o El Shaddai, o forte,
o poderoso, o que é suficiente, o que pode cumprir a sua palavra e a sua promessa. Deus então se revela assim a Abraão. A nenhum dos patriarcas ele se revelou pelo seu nome pactual, tetragrama, ou Adonai, como preferimos chamar. Ele fará isso apenas quando vai tirar o povo do Egito. Durante todo o livro do Gênesis, ele se apresenta de outra maneira, com outros nomes, mas não com o nome pactual. Muito bem. Deus então diz a Abraão que ele pode confiar nele. Há poder suficiente na sua palavra para cumprir a sua promessa. E Deus então lhe dá uma ordem. Anda na minha presença e seja íntegro, seja irrepreensível, seja perfeito. A ideia de andar na presença de Deus e ser íntegro ou irrepreensível nos lembra Gênesis 6:9, quando o próprio Deus diz que Noé andava na sua presença e era um homem íntegro e justo. A ideia então de andar na presença de Deus e ser irrepreensível não é alguém que não peque, que isso é impossível. Depois da queda todos os homens falharam. Mas a ideia do texto é de que aqueles que andam na presença do Senhor são aqueles que têm as suas vidas direcionadas pela presença do próprio Deus. São aqueles que têm as suas vidas orientadas por a presença desse Deus, pelas suas promessas e pelos seus mandamentos. Andar e ser íntegro diante de Deus não implica em perfeição, mas exige exatamente perfeição de relacionamento, ou seja, de nos relacionarmos perfeitamente com Deus. Entretanto, não sendo nós perfeitos, significa dependermos integralmente dele para que tenhamos esse relacionamento. Significa que nós iremos depender integralmente dos seus benefícios, da sua graça, da sua misericórdia, para fazer com que nós vivamos de fato em um relacionamento perfeito com ele. A ordem foi essa: anda na minha presença e ser íntegro, seja perfeito, seja irrepreensível, tenha a sua vida orientada pela minha presença, pela minha palavra e pelos meus mandamentos. Nessa ordem divina, anda na minha presença e ser perfeito, parece que são dois imperativos, mas na verdade é apenas um imperativo, com duas consequências. O imperativo é andar, viver na presença de Deus, ou ter Deus presente em nossa vida. Essa é a ordem. A ordem é essa: anda na minha presença. Ser perfeito ou ser irrepreensível é uma consequência de andar com Deus. As pessoas muitas vezes querem assumir um compromisso de fé ou querem pertencer a uma igreja quando elas acham que elas são irrepreensíveis, quando não tem mais pecados, quando não tem mais falhas, e então, quando atingem esse patamar, é que elas acham que estão prontas a estarem com o Senhor, a pertencerem ao Senhor ou a alguma igreja evangélica, como se isso fosse um sinal de pertencer ao Senhor. Mas o detalhe é que ninguém pode alcançar a irrepreensibilidade se não estiver andando com Deus. O detalhe é que ninguém pode ser sem culpa, que essa palavra perfeito, ela tem esse significado de sem culpa, irrepreensível, sem estar com Deus. Ninguém pode, de fato, ter essa qualidade na sua vida, sem antes ter uma vida orientada pela presença e pela palavra do próprio Deus. Por isso, então, a ordem é acompanhada de um imperativo e duas consequências. A ordem é: anda na minha presença, seja irrepreensível, e eu farei uma aliança com você. As duas consequências da ordem é alcançar um relacionamento perfeito com Deus por meio de uma aliança. Andar irrepreensível e ter uma aliança ou estar em uma aliança com Deus são as consequências dessa ordem. A ordem então é: seja perfeito e depois venha a mim. Não. A ordem é: anda comigo, vive comigo, que a minha presença dirija a sua vida, e isso lhe fará irrepreensível.
Segunda consequência, você terá uma aliança comigo, um relacionamento, um casamento comigo. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Deus então promete a Abraão, no verso 2, como consequência dessa ordem, fazer uma aliança com ele. Farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente você. Essa é a segunda consequência da aliança, a segunda consequência da ordem que o Senhor então deu a Abraão. Mas o detalhe é que no capítulo 15, Deus também já fez uma aliança com Abraão. Ele agora está fazendo uma segunda, ou como é que funciona? Ele está repetindo uma aliança anterior. Na verdade, o que Deus está fazendo no capítulo 17, e é isso que Moisés quer que nós entendamos, é que existem dois aspectos dentro da mesma aliança. Dois aspectos dentro da mesma aliança. No capítulo 15, a promessa foi da terra, dar-te-ei uma terra. E no capítulo 17, farei de ti uma grande descendência, uma grande nação. Deus então agora traz a Abraão os dois aspectos da mesma aliança. E essa aliança seria cumprida, e foi cumprida da parte de Deus plenamente para com ele, por meio do Senhor Jesus. Mas cabia ainda a Abraão um ato de obediência e fé, e andar com Deus, e alcançar então a irrepreensibilidade, e viver dentro e debaixo dessa aliança. O verso 3 então nos mostra a atitude de adoração de Abraão. Ele se curva diante de Deus em profundo respeito ao Senhor e à sua palavra. E agora nós temos então o discurso de Deus. Até então nós temos como que uma espécie de introdução da fala divina. Mas a partir de agora Deus irá falar a Abraão de um modo específico e dentro de moldes de aliança, dentro de um contrato. Os moldes da fala divina são os moldes de um contrato. Perceba que dos versos 3 até o verso de número 16, só Deus fala. E a cada momento que Deus fala, Moisés então faz questão de registrar que Deus falou e que Abraão ouviu. Se você observar no verso 4, Deus diz assim: quanto a mim, ou seja, a primeira pessoa que tem responsabilidade nesse contrato ou nessa aliança é o próprio Deus. No verso 9, disse mais Deus a Abraão, e Deus então vai falar qual seriam as responsabilidades de Abraão dentro da aliança. E no verso 15, Moisés também nos diz: disse também Deus a Abraão, a Sara, tua mulher. E agora entra as obrigações de Sara dentro dessa aliança eterna, que tem como propósito abençoar a descendência de Abraão e as nações. O texto então nos diz, a partir do verso 4, que Deus, ao constituir esse contrato, ele vai trazer elementos ou sinais para que haja lembrança para cada uma das partes daquilo que devem fazer e das promessas que receberão dentro dessa aliança. Quanto a mim, verso 4, estará contigo a minha aliança. Deus então fará agora menção da sua parte para Abraão, e aquilo que iria lembrar o próprio Deus ou a Abraão do cumprimento ou do dever da parte de Deus na sua aliança, seria exatamente a mudança do nome. Deus então muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. A partir do verso 9, quando Deus então estabelece o dever de Abraão, o sinal que o lembraria do seu dever foi exatamente a circuncisão. E o verso 15 e 16, quando Deus fala das obrigações de Sara, o sinal que deveria ser lembrado das obrigações de Sara também foi a mudança do seu nome. Esses sinais são sinais que identificam o que cada um deveria lembrar, o conteúdo que deveria ser memorizado de cada uma das partes, para que ninguém esquecesse dos seus deveres diante da aliança, que agora passa a ser estabelecida. A primeira parte da aliança, os versos de 4 a 8,
Deus então disse a Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Deus então diz a Abraão que ele multiplicará sobremodo a sua descendência. Os descendentes serão em grande abundância. Essa é a primeira obrigação de Deus dentro dessa aliança. Deus também diz no verso 7 e no verso 8 que essa aliança é eterna, ela é perpétua e ela prosseguirá gerações sem fim. Então Deus garante a Abraão fidelidade eterna à sua promessa e à sua aliança. Os dois deveres de Deus nessa aliança é exatamente de aumentar sobremaneira os filhos de Abraão e de ser fiel a ele, ou a aliança, eternamente. Ele diz que a aliança será perpétua, ela não passará. A repetição, então, da grande quantidade de descendentes de Abraão, que Deus então faz questão que ele saiba, essa repetição, ela mostra a Abraão que a descendência pela qual ele terá, ela tem como existência o próprio Deus. Um homem de 100 anos, casado com uma mulher de 90 anos, ela era estéril. Como Deus poderia trazer grande descendência a esse casal? Deus faz questão de dizer a Abraão por diversas vezes: multiplicarei sobremodo a sua descendência, para que Abraão entendesse que a existência dos seus descendentes não estaria nele, Abraão, mas estaria no próprio Deus. Não seriam filhos gerados pela natureza, pela força da carne, pela juventude de Abraão, mas seriam filhos gerados do próprio Deus. Esse texto se cumpre em João capítulo 1, verso 13, quando o apóstolo João, escrevendo agora, diz que em Jesus, aqueles que creem são feitos filhos de Deus, mas não mediante a carne, mas agora mediante o próprio Deus. Quando ele diz no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, falando do povo de Israel, ao povo que havia rejeitado Cristo, ao povo que havia rejeitado o Messias. E Deus faz questão de dizer a Abraão: a descendência que você terá não é natural, não é física, não são filhos gerados pelo sangue do homem, mas são filhos gerados pelo poder de Deus, o El Shaddai, o que é poderoso para transformar a estéril em mãe de filhos. A promessa cumpre-se em Cristo, quando agora os homens de todas as partes, ao crer em Cristo, são tornados filhos de Deus e filhos de Abraão por meio da fé. E eles não nasceram do sangue e nem do homem, mas nasceram do próprio Deus, ao serem trazidos para dentro da aliança, trazidos para dentro do pacto, para dentro da aliança pela qual Deus estabeleceu com o seu servo Abraão. Por essa razão, o Senhor Jesus, quando explica a Nicodemos o que significa a regeneração, em João 3, versos 3 e 5, Jesus disse que o homem regenerado não é o que nasce da carne, mas é o que nasce do Espírito, fazendo uma referência à promessa que foi feita a Abraão, de que ele, sendo um velho de 100 anos praticamente, casado com uma estéril de 90 anos, impossível de ter filhos, ele seria o pai de numerosa multidão, e essa multidão não seria marcada pela força do sangue ou da carne, mas tão somente seria marcada pela força do poder de Deus. Seria uma descendência sobrenatural, trazida pelo próprio Deus. A existência dessa descendência, ela depende tão somente do próprio Deus. Então Deus faz questão de explicar isso a Abraão. Aquela multidão que nasceria dele não seria imediata, mas ela seria cumprida ao longo de todos os séculos. E ela não viria da força do sangue dele, mas tão somente do poder do próprio Deus em suscitar filhos a Abraão, homens e mulheres de todas as partes do mundo, pessoas que ele jamais viu, viriam agora a crer em Cristo,
e fariam parte da família da aliança, daqueles que servem, que honram e que amam ao próprio Deus. A promessa, então, de abundância, de descendência, ela deve ser memorizada por Abraão. Ele não pode esquecer dessa promessa. Ele não pode esquecer dessa verdade absoluta. E Deus então toma um sinal para fazê-lo lembrar desse seu dever do próprio Deus, em suscitar descendência sobrenatural a Abraão. O sinal então é a mudança do seu nome. No verso 5, Deus então disse: Abrão já não será o teu nome, sim Abraão. Abrão é um nome que significa pai exaltado. É a ideia de um pai grande, de alguém que tem renome dentro de casa, talvez significando ou apontando para o seu pai, Tera, é mais ou menos isso. Mas Abraão muda completamente. Agora é o pai de numerosas nações, mas sendo um senhor de 100 anos. O cumprimento do nome, o significado daquele nome depende integralmente do poder e das mãos do próprio Deus. Os versos 6, então, Deus diz: partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. O verso 6, Deus repete a mesma promessa: vou te dar numerosa descendência, mas agora Deus acrescenta um detalhe a essa descendência. Deus então diz que reis procederão de Abraão. Abraão deve lembrar-se então das promessas que o próprio Senhor já havia feito em Gênesis 1:28, de multiplicar o homem sobre a terra. Gênesis 9:1, quando Deus também reafirmou a Noé que haveria uma multiplicação dos homens sobre a terra. Deus repete agora aqui a fim de fazer com que ele se lembre dessa promessa. O propósito dessa descendência não é se apoderar do reino de Deus, mas o propósito dela é abençoar as nações. E dentro dessa descendência que Deus suscitará a Abraão, Deus também diz a ele que reis virão dele. Mas esses reis que virão de Abraão não são os reis apenas de Israel, como o livro dos reis, 1 e 2 Samuel nos relatam. Não. Os reis que procedem de Abraão, ou o rei que procede de Abraão, é aquele rei que foi anunciado por Jacó ao seu filho Judá, no capítulo 49 de Gênesis, os versos 8 a 12. Gênesis 49, os versos de 8 a 12, quando Jacó se despede dos seus filhos à beira da morte, ele então chama Judá e diz: teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus irmãos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o desprezar? Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O texto nos mostra que reis vêm de Abraão, e Jacó, olhando para essa promessa, reconhece que Judá, a tribo de Judá, é exatamente a tribo que virá o rei, o Siló, o Messias. E quando ele vier, é o que disse então Jacó ao seu filho Judá: os povos se inclinarão para o adorar e para o servir. Quando Deus diz aqui a Abraão: reis virão de ti, Deus está dizendo a Abraão que o cumprimento de toda a sua palavra virá exatamente de um rei que descende dele. E esse rei é um rei que lhe trará a bênção eterna. Bênção essa que já foi pré-anunciada por Melquisedeque, rei de Salém, no capítulo 14, que já lhe trouxe uma bênção. Esse rei que Abraão agora recebe o anúncio dele, é o mesmo rei que Mateus escreve em Mateus 1, quando ele fala da genealogia, e ele diz que Jesus é o filho de Davi, que é o filho de Abraão, que é o rei esperado, o ungido de todas as épocas, aquele que foi desejado por todos os crentes em todos os momentos,
Ele é o rei que procede de Abraão, porque nas mãos dele está a bênção para as nações. Ele é o filho desejado pelo qual Abraão precisa crer que irá receber, para receber então a salvação. Isaías 52, os versos de 13 a 15, Isaías diz que Deus levantaria o seu rei, e o seu rei abençoaria o seu povo. E quando Deus diz a Abraão, reis procederão de ti, a ideia é que Abraão cresce que dele viria o Messias, que seria o rei, e que é o rei de toda a terra. O Messias então é desejado e é esperado desde Abraão como o rei que regeria o universo para a glória do seu nome e faria com que o cumprimento da promessa fosse efetivado para a salvação de todo aquele que crê. Pensando no rei, o Davi, antes de ser coroado rei, em 1 Samuel 24, os versos 6 e 10, ele teve duas oportunidades de matar Saul, que era o rei, e ele não lhe fez nenhum mal, porque disse, esse é o ungido do Senhor, mesmo sabendo que Saul já havia sido rejeitado por Deus. Davi traz ao seu coração a ideia do ungido, do Messias, daquele que seria o rei sobre Israel, e ele, por temer e por aguardar a vinda desse rei, não toma nenhum tipo de iniciativa contra Saul, mesmo sabendo que ele não era o ungido de Deus, o rei dos reis, porém por guardar no coração a promessa de que o rei viria para salvar Israel, ele se inclina debaixo dessa promessa desse rei e aguarda a vinda desse rei, que é real, que é soberano e que traria então, no tempo certo, o cumprimento dessa promessa. Os versos 7 e 8 concluem então a fala divina no que diz respeito às suas obrigações, e Deus então diz que a sua aliança é eterna, ela não passará. Deus também diz que essa sua aliança, que é eterna, ela não depende da obediência de Abraão, mas tão somente do seu poder, porém essa aliança eterna se estende aos descendentes de Abraão e ao próprio Abraão. E essa bênção seria exatamente a posse da terra prometida. E essa posse dessa terra prometida, como nós veremos mais adiante, ela não está ligada à terra física de Israel ou da Palestina, mas ela está ligada exatamente àquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, o qual nós lemos em Colossenses capítulo 1, os versos 13 e 14, que Ele nos tirou da terra das trevas e nos trouxe para a terra do seu reino, do Filho, do seu amor. Deus então diz a Abraão que a sua aliança é eterna, e os seus descendentes gozarão dessa aliança, dessa fidelidade divina. E o cumprimento então dessa promessa da terra se encontra em Cristo Jesus na sua cruz, quando Ele, por meio de sua morte, comprou para nós o direito de nos relacionarmos com Deus e o direito de esperarmos a terra prometida, o reino dos céus, o reino do Filho, do seu amor. O apóstolo Paulo, pensando sobre esse tema, escreve aos Gálatas, capítulo 3, os versos 6 a 9, e depois o verso de número 14. Paulo diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 3, Paulo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 14, Paulo diz, falando da morte de Cristo e o resultado dessa morte, Paulo diz no verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A ideia de Paulo aqui é mostrar que a bênção que foi prometida a Abraão, aquela que nós estamos vendo no capítulo 17,
não estava sob uma descendência física apenas, ou sobre aquela terra, mas ela estava sendo preparada para aqueles que iriam crer, para todos os crentes na pessoa de Cristo, porque são aqueles que creem em Cristo, que recebem pela fé a bênção prometida a Abraão. São aqueles que creem em Cristo, que são os verdadeiros filhos de Abraão. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, versos de 8 a 10, ele diz que Abraão peregrinou na terra da promessa, sabendo que era terra alheia. Não era dele, mas era alheia. Hebreus 11, de 8 a 10, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele sabia que a terra não era dele, não era aquela terra a qual Deus lhe havia prometido. O texto diz: habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem como fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão viveu olhando para aquela terra que Deus usou como sinal para lhe fazer lembrar da sua palavra e da sua promessa, mas pela fé ele aguardava a terra pela qual Deus havia preparado, a cidade santa, que tem os fundamentos edificados pelo próprio Deus, pois ele é o arquiteto e o edificador dessa cidade. A promessa, então, da parte divina aponta completamente para Cristo, direciona-se completamente para o Senhor Jesus. A descendência de Abraão somos nós hoje, todos quantos creem em Cristo Jesus em todas as partes do mundo. A descendência de Abraão não é aqueles que viveram e morreram naquela terra, mas são aqueles que vivem hoje, que morrem em Cristo Jesus, porque aguardam a sua volta, e quando ele voltar, nos colocará ou nos introduzirá na terra prometida, o seu reino, a cidade gloriosa, a qual foi prometida a Abraão. E é impossível que isso se fale, porque é uma promessa eterna da parte de Deus, e ele é poderoso, é o El Shaddai, que irá cumprir a sua palavra. Jesus, então, é aquele que cumpre essa palavra nos dias de hoje, na nossa vida. E nós hoje vivemos aguardando novos céus e nova terra, terra edificada pelas suas próprias mãos, as mãos do Senhor. Os versos de 9 a 14, Moisés então nos diz agora que Abraão é a segunda pessoa nessa aliança e tem também deveres a cumprir nessa aliança. O verso 9 então nos diz: Deus falou a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. O dever de Abraão era obediência. Interessante que foi o mesmo dever que Adão recebeu no Éden. Deus disse a Adão: não coma da árvore, porque se você desobedecer, você morrerá. A parte de Adão no pacto das obras era obediência. Deus chama então Abraão e diz: a parte que lhe cabe também é obediência. Guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Você e a sua descendência. A ordem divina, então, é para que o próprio Abraão e todos os seus guardem a sua palavra. A obrigação legal de Abraão e dos seus descendentes era de praticar fielmente a circuncisão. A circuncisão, então, era um sinal dessa aliança entre Deus e eles. Verso 10, ele diz: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será então circuncidado. O sinal da aliança é a circuncisão. É interessante observar que em Gênesis 15, quando Deus aparece a Abraão, ele promete então uma grande descendência. Deus então, a partir dos versos de 12 até o verso de número 18, ordena que sejam mortos animais, colocados as bandas separadas, uma defronte da outra, e ele passa pelo meio.
E aquele sinal foi um sinal sangrento, mas que ensinou a Abraão a crer no Senhor e a saber que Deus cumpriria a sua palavra. Pois do contrário, Deus tomou o juramento contra si mesmo, de que aquilo aconteceria a ele mesmo, caso ele não cumprisse a sua palavra. Agora o sinal é dado a Abraão, e é um sinal também de sangue. Abraão deveria agora cortar parte da sua carne em sinal de fé e de obediência ao Senhor. Abraão deveria cortar agora parte de sua carne em demonstração de sua fidelidade e em cumprimento da promessa a qual ele recebeu. O cumprimento era de esperar pelo rei que lhe traria descendência espiritual em uma terra espiritual. Ele então deve agora cumprir a sua parte. E a parte então é que ele faça a circuncisão em si e em todos os da sua casa. O sinal da circuncisão então, o sinal cruento, o sinal sangrento, aponta então para essa mesma coisa, ou para essa mesma consequência que acontecerá com aqueles que decidirem se rebelar contra Deus. No verso 14, Deus diz que o incircunciso seria cortado do povo, assim como a carne do prepúcio também é cortada e lançada fora. Da mesma maneira que Deus tomou o juramento para si mesmo em Gênesis 15, agora Abraão toma juramento para si mesmo, ele e sua descendência, nos versos de 9 a 14. A obrigação pactual de Abraão, obedecer e circuncidar ele e todos aqueles que nascessem na sua casa. Mas o texto ainda nos traz um detalhe. Verso 12, Deus então nos diz que todo macho, nascido ou comprado por dinheiro a um estrangeiro, todo macho de 8 dias, a partir de 8 dias de nascido, deveria ser então circuncidado. Deus embeleza o dever de Abraão com a sua graça, com a sua misericórdia. E agora as criancinhas são trazidas para dentro da aliança. As crianças não precisam crescer, se tornar adultas para fazer parte da aliança. Elas não precisam se tornar maduras para dizer eu quero. Elas agora são trazidas para dentro da família da fé, exatamente pela fé do seu próprio pai em trazê-la e apresentá-la ao próprio Deus. Deus considera as crianças como santas diante dele mesmo, dentro do seu pacto, dentro da sua aliança. Agora a ordem é que todos os machos, grandes e pequenos, o menor de todos eles, o mais novo, com 8 dias de nascido, seja incluído na aliança. Ele faz parte agora do povo de Deus. A graça divina reveste agora a obediência de Abraão. A graça divina reveste agora a obrigação que ele tinha de circuncidar a si e a todos os seus filhos. Um detalhe interessante é que nas culturas do Oriente Antigo havia o costume de circuncidar os rapazes quando eles saíam da infância e entravam então na puberdade. Era um rito de passagem da infância para a vida adulta. Mas agora na igreja não. O rito não é de passagem. O rito não é de infância para adulto. O rito é de pertencimento. Aquela criança deixa de pertencer a si mesma e ao pecado e passa a pertencer ao povo do pacto, ao povo de Deus. O sinal da aliança sela a inclusão dele na família de Deus, no relacionamento com o Senhor. E quando Deus diz a Abraão que todo escravo dentro da sua casa, que não fosse da sua estirpe, também deveria ser circuncidado, Deus está pré-anunciando que os gentios, aqueles que não eram de Israel, também seriam trazidos para dentro da aliança. Deus já estava pré-anunciando Paulo e Pedro como os pregadores aos gentios. Deus já estava pré-anunciando os gentios fazendo parte do povo, sendo incluídos na aliança pelo Messias. Deus já estava pré-anunciando a Abraão a sua salvação a todos os homens, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, não apenas da descendência física de Abraão, ou pertencente ao sangue, à estirpe
de Israel, mas todos os homens, qualquer um de qualquer parte, aqueles pelos quais o Espírito alcançaria pela palavra, pelo sacrifício do Filho, aqueles pelos quais crescem no sacrifício perfeito do Senhor Jesus, os escolhidos, os eleitos, antes da fundação do mundo, homens e mulheres pelos quais Deus espalhou pela face da terra e por todos os tempos, seriam trazidos para esse relacionamento perfeito de família, de aliança com o próprio Deus, por meio do Senhor Jesus. Todo homem deveria ser circuncidado, inclusive as crianças. Não era um rito de passagem, mas de pertencimento. Agora eles pertenciam ao povo do pacto, ao Deus do pacto. Havia um relacionamento entre o Senhor e eles com o Senhor. Os versos 15 e 16, Deus então fala agora o dever de Sara. É o último integrante dessa aliança. Deus então diz que Sara dará à luz um filho, não será mais Sarai, mas Sara. Não é tão simples saber por que Sarai, mas ao que tudo indica, era um nome que apontava para a realeza, assim como Sara aponta ou significa princesa. E por isso o texto então diz que dela procederão reis, ela seria a mãe de reis. Então Sara é princesa. O texto então nos diz que o próprio Deus garante a Abraão que ele se encarregará de abençoá-la e ele mesmo a fará fecunda. Ela dará à luz um filho pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. O dever de Sara então era exatamente gerar filhos. O dever de Sara, a sua função na aliança, era de dar à luz um filho, trazer ao mundo um descendente de Abraão. Ela era estéril, 90 anos, como tal coisa poderia acontecer? O próprio Deus se encarrega e diz: eu a abençoá-la-ei, eu a tornarei fecunda, eu farei com que ela traga filhos ao mundo. Deus usa Sara como instrumento para mostrar que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Sara, então, foi um instrumento de Deus para ensinar a Abraão e ao seu povo no Antigo Testamento o seu poder para cumprir a sua promessa. Sara é mais ou menos como um tipo de Maria, que virgem e não tendo nenhum tipo de contato humano, recebeu o poder de Deus para gerar o Senhor Jesus. Sara, então, assim como Maria, ambas são bem-aventuradas e ambas são sinais do poder de Deus para cumprir a sua promessa e para cumprir a sua palavra. O filho que Sara dará à luz não é natural, não vem das forças humanas, mas vem da força do próprio Deus. Assim como o Senhor Jesus não nasceu de modo natural, mas veio pelo poder de Deus, e o seu nascimento é exatamente milagroso, a sua concepção é sobrenatural. E tudo isso aponta para a majestade do Deus que opera todas estas coisas, para o seu poder em cumprir a sua palavra e em cumprir a sua promessa. Os versos 17 e 18, então, nós temos uma surpresa no texto. Até então, Deus falando da sua promessa, das obrigações, assumindo a responsabilidade de multiplicar sobremodo a descendência de Abraão, também garantindo fidelidade eterna, mas de repente, o patriarca nos surpreende com a sua resposta. Diz o texto então que ele, prostrado, curvando seu rosto em terra, ele riu e disse consigo mesmo: um homem de 100 anos há de gerar um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Abraão, naquele exato instante, ri diante de Deus da sua promessa, da sua palavra. Esse riso de Abraão não é tão fácil de nós interpretarmos.
o texto não traz nenhum tipo de reprimenda da parte divina para Abraão. No capítulo 18, no verso 12, Sara riu da palavra de Deus. E o riso dela foi reconhecido como uma desaprovação divina. Deus não aprovou o seu riso. Então não é tão simples dizer se foi falta de fé ou se foi um momento de alegria por saber que ele seria pai de um filho, e o filho da promessa. Mas é o que tudo indica, e essa é a interpretação que eu sigo e gostaria que os irmãos entendessem. O texto mostra, sim, uma fraqueza dele em crer absolutamente na palavra do Senhor, mas não é uma ausência de fé absoluta. Abraão, como todos os grandes homens da Bíblia, nenhum deles foi colocado diante de nós como sendo aqueles que já tinham alcançado a maturidade perfeita, que já tinham atingido o patamar absoluto de fé e de fidelidade. Nenhum deles foi colocado para nós como modelo de que isso já havia acontecido. Ao meu ver, então, Abraão, no seu riso, de fato duvida do cumprimento da palavra, mas não que seja um ateu, mas sim por ver a impossibilidade diante de seus olhos. E ele olhou mais para a sua impossibilidade, para a impossibilidade de sua mulher, do que para o poder do El Shaddai. E por isso então ele se riu. O que o texto quer que nós aprendamos é que é possível aos crentes, diante da palavra de Deus, ter sim um momento de fraqueza, e de cair e duvidar, mas ao mesmo tempo em que um crente pode duvidar da palavra de Deus por algum instante, o próprio Deus vem com o seu Espírito e empurra esse crente e a sua fé para os limites além do presente, para que de fato ele cresça em grande confiança e em grande poder diante de Deus e da sua palavra. Por essa razão, quando ele nos diz: tomara que vive Ismael diante de ti, Deus não o repreende, mas Deus chega e, como um pai, toma nas mãos o próprio Abraão e o traz para junto de si, ou seja, fazendo com que ele ultrapasse os limites da sua dificuldade, para que ele rompa com a sua fragilidade de estar apenas olhando para as impossibilidades ao seu redor, mas para que ele prossiga em conhecer e crescer em fé diante do Senhor. Deus o toma e diz, e essa é a última parte da fala divina, Deus então diz: daqui a 1 ano você será pai, e o nome do seu menino será Isaac. Daqui a 1 ano você será pai, e o nome do seu filho será Isaac. Verdadeiramente Sara te dará à luz um filho. E o que é interessante é que o nome Isaac é rir. Significa rir, ele riu. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: meu filho, os limites que impedem você de crescer na fé, aquilo que é impossível aos seus olhos, pois eu ultrapasso esses impossíveis rindo. E por isso que o nome do menino é rir, é Isaac, para que ele aprenda a depender, a crer e a confiar integralmente no Deus da palavra e na palavra do Deus da palavra. Com essa palavra, Deus então diz que Isaac é o seu descendente legal, e ele, somente ele, receberá os benefícios da aliança. Perceba que Deus cita Isaac como se ele estivesse ali presente, e como se o próprio Deus estivesse contratando a aliança com Isaac, fazendo a aliança com ele, mas ele ainda iria nascer. Então no verso 19 Deus diz: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará a luz, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua, para a sua descendência. Veja que já sai da descendência de Abraão, agora é a descendência de Isaque. Dá a ideia de que Isaque estava ali, do lado dele. E é como se Deus o tomasse pela mão e dissesse: esse é o teu filho, ele é o filho legítimo, o filho da promessa, e com ele eu firmarei a minha aliança.
pelos séculos dos séculos. Deus então pastoreia o coração de Abraão, o resgata da sua incredulidade temporária, o toma pela mão, e é como se Deus o avançasse, o empurrasse, para que ele rompesse de fato em fé, como diz aquela música, crendo absolutamente no poder de Deus e na sua palavra. Porém, Deus também diz a Abraão que que Ismael foi excluído da aliança. Só terá direito à promessa Ismael foi excluído da aliança. Ismael foi excluído. Deus não tem aliança com Ismael nem com a sua descendência. Porém, para cumprir a sua palavra e a sua promessa feita em Gênesis 12:3, Deus diz que abençoará Ismael. Ismael será pai de 12 príncipes e terá uma grande nação, cumprindo a sua promessa em Gênesis 12:3. Mas não há comprometimento pactual de aliança com a descendência de Ismael. Ele é excluído completamente da aliança. Apenas o filho de Sara é que está dentro da aliança. Apenas este. O texto nos diz que quando Deus concluiu a sua fala, o próprio Deus se retirou de Abraão, elevando-se às alturas, como Cristo fez na sua glorificação, quando ele ascendeu aos céus, depois da sua ressurreição. Os versos, então, de 23 a 27, nos mostram o que é que Abraão fará agora com essa palavra. No verso 23, nós temos, então, a resposta de Abraão. Ele obedeceu, ele creu, veja que Deus o pastoreou, e ele creu na palavra. Ele creu na palavra, ele conseguiu ir além dos limites que ele estava. Ele rompeu, ele ultrapassou as impossibilidades que o impediam de crescer na fé. E ele coloca então a palavra de Deus em cumprimento e a obedece. O texto então diz que ele obedeceu e circuncidou a si e a todos os homens. Naquele mesmo dia que Deus lhe ordenara, ele aparecera. E essa informação da obediência de Abraão é extremamente importante, porque ela se liga ao verso 1, quando Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão precisava obedecer, precisava crer, precisava colocar em prática a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, então, quando Moisés nos diz que ele obedeceu e cumpriu a palavra do Senhor naquele mesmo dia, ao mesmo tempo, Moisés quer que nós nos lembremos que naquele dia a igreja do Antigo Testamento nasceu. Verdadeiramente naquele dia a igreja do Antigo Testamento nasceu. Porque agora a aliança começa a se cumprir. O pacto começa a tomar o seu corpo. E daqui a 12 meses, segundo o texto, um menino nasceria. Isaac, há um motivo de rir nasceria. A alegria de Deus trazida agora a Abraão e a Sara. Aquele que tipificaria o próprio Senhor Jesus no período dos patriarcas. Do mesmo jeito que Pentecostes é o dia em que a igreja do Novo Testamento nasce, do mesmo jeito a igreja do Antigo Testamento nasce nessa palavra, no verso 23, quando Abraão decide obedecer. E agora toda a igreja do Velho Testamento está fundamentada por meio do seu ato de crer, depender e confiar no Senhor. Quando o texto termina nos dizendo que Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia, o texto quer que nós nos lembremos que um santo e um ímpio têm o mesmo selo, mas não estão dentro da mesma aliança. A aliança com Deus, ou podemos até chamar essa aliança com Deus, com Ismael, é apenas de abençoá-lo, mas com Abraão é de ser o seu Deus, e dele ser o povo do Senhor. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações rápidas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que
a aliança de fato é divina, a origem é divina, Deus é quem dá o primeiro passo para que ela nasça, mas aprove a Deus colocar na nossa responsabilidade a confirmação dessa aliança por meio da fé no nosso coração. Deus é soberano. Ele decidiu nos salvar pela sua graça e pelo seu amor mediante o seu Filho que morreu na cruz do Calvário. Mas o cumprimento desse seu projeto, aprove a Ele que uma parte desse cumprimento estivesse dentro da nossa responsabilidade humana, de querer, de aceitar, de trazer pela fé Cristo morto e ressurreto ao nosso coração e de viver para Ele por meio dele pelos séculos sem fim. É bem verdade, o apóstolo Paulo nos diz que isso só será possível por meio da fé, e a fé é um dom de Deus que também nos é dado. E é verdade, somente pela fé iremos crer em Cristo como nosso Salvador. Mas não será Deus que irá operar essa fé em nós, no que diz respeito a assumir a nossa responsabilidade. Não. Esse dom foi dado a nós para que nós o desenvolvêssemos e crescêssemos nele. E o socorro divino nos alcançaria todas as vezes que nós precisássemos. Mas nós precisamos entender que a confirmação dessa aliança também tem uma parte nossa. E essa parte é pela fé recebermos Cristo Jesus em nosso coração como Salvador bendito. Assim como Deus ordenou a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, assim a ordem para nós hoje é: creia no meu Filho e o ame acima de todas as coisas. Porque do contrário, suas boas obras servirão contra você no dia do juízo. Porque elas serão marcadas pela sua incredulidade e pela rejeição de meu Filho. Então, devemos nos preparar e entender que ao chegarmos no céu, no dia do juízo, Deus não irá consultar no seu livrinho quantas esmolas temos a alguém, mas Ele irá simplesmente ver se nós temos Cristo como Redentor. O que Ele verá é se as marcas de Cristo repousam em nossas vidas, se o sangue de seu Filho nos lavou de nossos pecados. Você e eu temos que responder